Boa noite a todos. Boa noite aos companheiros, companheiras que estão em suas casas. Que Deus nos abençoe. E agradecendo a presença dos nossos companheiros espirituais que aqui estão, para que juntos a gente possa conversar, trocar experiências, informações. E desta vez não vai ser um tema que a casa sugeriu. Isso foi um tema que eu pedi permissão para a diretoria da casa para poder fazer. E com aprovação também do plano espiritual. O que é uma coisa ligada muito a, vamos dizer assim, como vocês sabem, eu gosto sempre de dar um passeinho lá para trás, né? Coisinha de poucos anos, 100, 200, 500, normal. A respeito, vamos dizer assim, Kardec usou também esse termo, chamado de melancolia. Alguém já ouviu falar de melancolia? Alguém sabe o significado de melancolia? Então, isso era uma coisa, vamos dizer, de 1930 para trás, era usado esse termo. Melancolia, hoje em dia, é uma coisa que nos traz quebra através de hormônios, como eu já disse aqui várias vezes e repito sempre, o ser humano, homem e mulher, o ser humano é um ser cercado de problemas e de hormônios. Nós não vivemos sem um dois. A gente não vive. A gente só troca um problema quando substitui por outro. A gente não consegue ficar com a mente. Isso aí só quem faz yoga, que fala que faz também isso e aquilo, e que consegue atingir o nirvana. E por que acontece isso? Porque são coisas, hoje em dia, tratadas com um outro nome, que lá atrás era tratada como melancolia. Mas como era tratado essas pessoas com melancolia? As pessoas que tinham parentes, filhos, seja lá quem fosse, numa casa antigamente, ela era mais ou menos escondida como, infelizmente, os que têm síndrome de Down, essas coisas, o pessoal escondia. Por que escondia? Porque era falado, ela tem problema de cabeça. Até hoje, você falar que aquela pessoa tem problema de cabeça, todo mundo fala, ele é louco, ele é isso, ele é aquilo. Não é nada disso. Através de todos os séculos, o homem, o ser humano, sofreu de melancolia e outros nomes e outras coisas que vêm. Hoje em dia é mais conhecido isso como depressão. É a mesma coisa, só que em anos para trás e no presente. Quem está propício a ter depressão? Todos os seres humanos. Uns mais, uns menos, sim. Mas da onde vem? Aí que começa a gente entender o mecanismo. A depressão tem que ser, primeiramente, não é uma casa espírita somente que vai resolver. Não vai. A pessoa precisa, primeiramente, procurar cuidar dos médicos. Por quê? Porque ou em mais ou em menos hormônios tem. Nossa, isso. Porque eu sempre repito aqui, para ficar mais fácil o entendimento. O hormônio a gente não controla com ele. Visto, vocês mulheres, quando estão pré-menstrual, vocês veem a alteração que vocês têm. Vocês conseguem regular? Não conseguem. Porque é um hormônio, ele faz que é o papel dele fazer, mais ou menos. Então essa é uma prova que não tem como discutir, contra fato não há argumento. Mas o que ocorre?
para que isso aconteça? Muitas coisas. Começando, depois nós vamos chegar até a compreensão do plano espiritual. O gatilho começa em tudo. Para qualquer um, ele não é forte. Passeando, por exemplo, pelo calçadão, vendo as vitrines, vendo as roupas, vemos alguém passando de carro, alguma coisa, desejamos aquilo, mas não podemos ter por algum motivo. Então isso vai nos causando o que a gente quer. Outros se arriscam. Fazem um carnezinho, fazem isso, fazem aquilo. Ah, eu acabei de pagar isso aqui agora. Nossa, mas estou com vontade daquilo ali. Vai lá e compra. Quer dizer, saiu e já entrou no outro. Chega no final do mês, estava esperando que entrasse algum dinheiro, não entrou. Aí, como é que eu vou fazer para pagar? Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? O mecanismo do que vai causando no nosso cérebro? 1 graminha, 2 graminhas, 3 graminhas. Esse peso nós vamos absorver. O corpo físico está aqui cheio de hormônios. Começa a alteração por causa desses gatilhos. Mas só esses? Não. Uma briga, uma discussão, como também, nossa, recebi um dinheiro que eu não estava esperando. É outro hormônio. Nossa, vou ter que pagar aquilo, não tem dinheiro. É outro hormônio. Então a gente é o efeito sanfona. É fácil de governar esses hormônios? Não é, por causa das situações que vêm até nós. As situações que hoje nós somos obrigados a ter e arrumar um jeito de vencer. Mas a gente não para com isso, a gente não para de fazer conta. Porque também tem uma coisa, a gente se vê tão difícil as coisas, tanto isso, tanto aquilo, que a gente quer nos presentear. Daí nós compramos coisas que depois não podemos pagar. Tanto faz, ser um presente para você, ou você comprar um presente e dar para outro que deixou ele alegre, ele não tem problema para pagar. Mas você vai ter para pagar. Ele não vai ter esse problema, mas você vai ter. Então vamos carregando, vamos carregando, vamos carregando. Independe da classe social, financeira de qualquer um. Nós não estamos cansados de ver que a celebridade, não sei quem, não sei das quantas, tanto faz no Brasil ou no mundo, que está em depressão, como se fala, está em deprê, está isso, está aquilo, tem os melhores médicos, as melhores clínicas, e não vai. Por que não vai? Porque não muda. Agora é fácil. Não é impossível, mas é difícil. Então, o nosso pensamento gera essas descargas hormonais dentro de nós. E daí ela dispara. Um punhado de coisa. Não se dorme, ou às vezes não se come direito. Irritado, sem humor, explode a qualquer momento. Mas, pô, não era assim, porque eu estou ficando assim. Você está com conta para pagar, não só conta. Você está com conta, você está com intriga, você está com briga, você está virando um anjo consolador. Você não se dá o direito de dizer não. Você não se dá o direito de falar, aqui parou. Daqui para frente é vocês, eu não sou responsável por nada. A gente assume esse papel de anjo consolador. A que preço? Esse preço de não ter sossego. Então, pode ver isso aí. Televisão, todas as celebridades
tudo isso, tudo aquilo, toda a cia está em depressão, está em isso, está em aquilo, está não sei das quantas, some, volta. E elas não têm problema financeiro. A conta está lá, ufando de dinheiro. Os hospitais, aonde quiserem, vai no Einstein, vai não sei no que, vai nas melhores clínicas. Algumas chegou ao ponto de ficar trancada dentro de casa. Primeiro, isso aí. A pessoa que entra em depressão, ela tem que primeiro procurar um tratamento médico para ser feito todos os exames e comprovarem excesso ou falta desse ou daquele hormônio. Quando entra nesses estados, é difícil a pessoa sair sozinha? Não. É difícil ela enxergar. Porque o cérebro é uma metralhadora. Qualquer probleminha que surge já entrou no estado. Já quebrou o equilíbrio hormonal. Será possível que é assim? Só vocês olharem para vocês mesmo. Vejam quando vocês explodem por alguma coisa. O corpo físico demonstra. Uma época eu era, vamos dizer assim, viciado em fazer workshop. Então eu fazia de tudo. De religiões, de tudo, de massagens, de tudo. Eu fui aprendendo um pouco em cada um. Então o corpo físico, ele se entrega. Mas as pessoas que estão ao lado não observam. Então são muitas coisas. Quando vocês começam a discutir com uma pessoa, seja até por WhatsApp, seja mais pessoalmente, vamos dizer, a pessoa que está atacando num determinado momento, ela está com a mão. Porque isso. A outra está fazendo o quê? Cruza os braços. Isso é uma simbologia de energias, não estamos falando espiritual. O que fecha os braços, ele está se protegendo. Mas do quê? Da energia que está saindo da língua, do olho e do braço do pensamento, que está sendo atacado. Então é uma coisa que existe. Você não vê sair, porque a gente não vê. Mas quando se está falando de amor, de carinho, você não fica de braço cruzado. Você fica... promove no cérebro ou serotonina, o nome que quiserem dar contínua, que tem centenas. Então o gatilho, o desencadeamento das nossas ações e das ações dos outros para conosco, desencadeia isso. Então, somente os exames clínicos é que vão demonstrar o que está acontecendo. Aí existe medicamento? Existe medicamento. Mas não adianta. Tá, um sabonete cheiroso, o melhor perfume, e tá até aqui na fossa, jogando, se perfumando. Vai adiantar? Desculpe de eu ser radical, eu não vou direto mesmo, porque senão por meio caminho não vai. A gente tem que, com o remédio, ir abaixando e saindo, e vendo. Não podemos, eu sou assim, por que eu sou assim? Todo mundo isso, aqui não, todo mundo se aproveita de você porque você deixa. Você já acostumou essa rotina. Você se deu o direito deles fazerem isso. Então, depois é difícil você cortar. Porque a gente entra num ciclo vicioso de pensar e de falar que você faz sem pensar que está fazendo e sem falar, não, eu vou fazer isso. Não, você não vai. Quando você viu, você já fez. Quando você discute, qual é o hormônio
que nos invade, que o cérebro expande e solta para tudo. Todo mundo sabe, cara. Já ouviu falar? Adrenalina. É os linos da vida. Por que nós temos isso? O que é isso? Presa, dente. Da época lá atrás, que a gente precisava rasgar a carne, isso ficou. É o start que a gente precisava ter naquela época e que hoje nós estamos precisando ter de novo. Quando algum bicho, quando alguma coisa vinha, o instinto que tem os animais hoje. Nós precisamos dessa descarga. Se não for, o bicho, já foi. Isso permanece até hoje. Adrenalina. Todo mundo fala. Mas é adrenalina. Por quê? Quando você está na adrenalina. Esse é o hormônio. Só que tem os hormônios que a gente não deve ter, que causam depressão. Então, a medicina hoje, ela consegue, em cada estágio, fazer com que a pessoa acalme, tenha condições de pensar melhor, porque abaixou os hormônios responsáveis por aquilo que está acontecendo. Então, daí vai sobrando isso aqui, está baixando. De vez em quando a gente tem um pico de novo, volta de novo. Vai ter que até abaixar, leva tempo. Às vezes pode levar uma vida inteira. Às vezes não. Às vezes é a gente dar o valor que nós temos. Dar um valor, não acima de que é isso, que eu sou mais, que eu sou menos, que isso, aquilo. Não. De ser humano. Aí, vou falar só um pouquinho, entra ele, espiritualmente, que nos disse: amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque essa sensação que nós temos de gostar de uma pessoa, de fazer o bem para aquela pessoa, promove o desencadeamento de hormônios. Hormônios do bom. Então, se nós estamos, assim é como ele falava, semelhante atrai semelhante. Se não é, bate. Não entra. Então, nós causamos em nós isso aí por não entendermos que as coisas que fazemos de bom, elas nos traz, através do físico, os hormônios bons, os hormônios que vão regular, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo. Então, como podemos lidar com isso? O desencadeamento dos hormônios, para certas pessoas, e a maioria das pessoas, e eu estou dizendo isso porque eu sou cobaia, sabe? Eu sou cobaião mesmo. Eu já tive vezes de provocar isso em mim. E é difícil, hein? Porque ele desencadeia umas sensações no cérebro tão rápido que ele faz com que você se sinta: nossa, eu vou morrer. Não importa onde você esteja. É um gatilho, a depressão. Você pode estar num banco, você pode estar em qualquer lugar tomando um banho, pode estar em qualquer lugar. Nossa, passando mal, tal. Eu preciso ir, vai lá no hospital, chega lá, o cara que, a pressão sua está zerada. O batimento cardíaco não tem nada. Você, nossa, mas eu tá. Outro, preciso tomar remédio. Entrou no ralo. Aí é o que o cérebro gosta. Opa, é agora. Vamos soltar mais esse hormônio. Aí você fica mais e fica mais. Quando você vê, você está num ciclo vicioso. Você está num ciclo vicioso. Ele começa a fazer parte da vida. Até que você entenda que, espera aí, não tem nada disso. Passe de mágica. Acaba.
Muitos vão falar, não, você estava com encosto. Não tem nada a ver. A rapidez do cérebro, nós não temos nada ainda no planeta Terra que seja tão rápido como o cérebro nosso é. Para as coisas boas e para as coisas ruins. Então, o pensamento desencadeia na hora esse veículo ultra rápido que são os hormônios. Nossa, mas você só vai falar do corpo físico? Não. Nós vamos falar do que a casa espírita pode ajudar, mas o que precisa se saber é que não se pode deixar do lado essa guerra interna de hormônios dentro de nós e acharmos que vamos no centro, tomamos um passe, tomamos uma água, fazemos uma oração e vai passar. Ué, mas nada disso funciona, então por que existe a casa espírita? Opa, a casa espírita é para dar um apoio, para mostrar para vocês como acontece o que eu estou dizendo para vocês aqui agora. Porque se vocês viessem aqui, todos nós aqui falássemos, ó, vocês vão ouvir a palestra, vão tomar um passe, vão tomar a água e definir os problemas. Vocês acreditariam em nós? Ao sair da porta para lá, ia continuar ou não? E aí o que vocês vão falar da casa espírita? Pô, aquilo lá, o cara vai lá, só blá 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 blá, mas não acontece nada. Porque estamos falando mentira. Nós estamos dando uma esperança que não existe. Existe a esperança, sim. O médico, o tratamento, se valorizar, pôr as coisas no devido lugar. Vai ser difícil? Vai. Porque as pessoas que convivem com nós já acostumou a pôr em cima, já acostumou a apoiar o joelho. Então como você vai mudar isso de uma hora para outra? Nem eles e nem vocês conseguem mudar. Porque quando vocês percebem, já fizeram. O cérebro vai ter que pensar, frear. Frear, frear, frear. Mas eles estão falando, deixa eles falar. Agora, se você fala da boca para fora, deixa falar, e o que eles falam, pegam você, e você está falando, deixa eles para lá, mas sua cabeça está a mil virando no que ele falou, não vai poder isso. Isso estamos falando da mente. Estamos falando também do remédio, do medicamento. Toma medicamento, você não pode fazer isso, fazer aquilo, ó, não beba álcool, não faça isso, não faça aquilo. Toma, faz tudo que não pode fazer. Ah, o remédio não faz efeito. Santo Deus, como é que nós somos? Ele sabe dos problemas que nós somos para ele. Estamos há 2020 anos aqui, 23 anos, 22 aqui, e ainda estamos nisso ainda, achando que já estamos muito. Achando que estamos muito. Modernamente, vamos dizer, em tecnologia. Espiritualmente, estamos igual a ele quando ele veio há 2.000 anos atrás. Só que ele usava outras palavras, outras parábolas, outras coisas para falar. E nós continuamos do mesmo jeito. Por quê? Porque é isso, o mundo que nós vivemos hoje, ele nos sufoca. Eles nos sufocam desse jeito. Televisão. Eu sei que vocês não assistem isso, os canais, por exemplo, de TV paga. Durante a tarde, agora o nome é bonito, né? Influencer, um outro, ó. Ali acabou o que está passando. É 5 minutos de remédio na cabeça de nós, os idosos. Pararei, parará, 0800, compre isso, só aqui que você tem tal colchão, que tem 10 tipos disso, tem 50 massagens, vocês já viram?
Um colchão que tem 50 tipos de massagem. Você deita nele, ele faz 50 tipos de massagem. E o cara está ali falando com coisa, ó, liga aí o plantão, já põe um número, já põe isso. É socado em nós isso. Tudo. E eles estão lá, bonitos, dando risada. Será que eles não têm nenhum familiar que tem isso? Passa-se anos, a gente fica sabendo que um desses está internado porque tem depressão. E aí? Então, tudo isso nós somos expostos. Tudo isso jogando em nós. Tudo isso vai fazendo o quê? Você vai pôr 1 quilo por dia num carro, vai chegar uma hora que ele vai explodir, não vai? Depois de 2 anos, 3 anos, você põe as coisas lá. Nós estamos falando na vida nossa de 40, 30, 20, 50 anos. E todo dia põe um negocinho dentro. Uma hora não vai para frente. Começa o quê? O corpo físico, de tanto esses hormônios, ataca o fígado, ataca os rins, ataca o coração, ataca aquilo, ataca aquilo. Aí vem os sábios, doenças dos tempos modernos. Olha que bonito. Mas tá verdade, porque está tudo isso dentro. Tudo isso está dentro. Por quê? Porque a gente quer se manter. Então é isso aí, arrumamos conta, fazemos isso, só estamos sobrecarregando. Mas aqueles que têm muito, eles compram e sobram ainda milhares de reais para eles. Eles têm outros problemas de convivência, têm problemas de aceitação, têm problemas de julgamento sobre outras pessoas. E aí o gatilho, para cada um, é um. Deu gatilho, começou. Isso, aquilo, não quero sair mais de casa, ficar escondido no escuro, tem medo de tudo, tem medo disso, tem medo daquilo. Aí, às vezes, conhece pessoas que ficam, você tem que ir numa casa espírita, porque você vai lá, você sai zerado. Mentira. Tem que vir numa casa espírita, sim. Está fazendo esse acompanhamento médico, está vendo que você não está se dando valor, está vendo que as pessoas estão abusando. E olha, você acha que as pessoas fazem de propósito isso? Algumas sim. Não fazem. A maioria não sabe nem o que está fazendo. Porque é natural. Porque ninguém assim gosta de fazer mal para os outros. Mas se vê no direito de fazer aquilo, porque veio ganhando degrau. É igual a criança. Igual o cachorro. Eu sou cachorreiro, tenho 10. A vida inteira tive cachorro. Você vê desde pequeno que eles vão lá. Um é para entrar dentro de casa. Eles põem a patinha, ficam olhando para você. Você olha, ele tira. Mais tarde ele já põe as duas. Ele vai testando você. Nós, os seres humanos, somos assim. Nós vamos testando subir em cima dos outros sem perceber. Quando vê, o outro já aceitou o peso e o outro ainda está querendo, agora já subiu nas costas, agora ele quer subir no ombro, vai mais para cima. Essa é a vida nossa. Mas todo mundo é assim? Claro que não. Mas todo mundo, numa determinada época, num determinado momento, passa por isso. Ou passa hormonal, ou passa vivenciando, fazendo isso para os outros, ou os outros fazendo para ela. Então, é um ciclo que só se interrompe quando ajunta tratamento médico, o reconhecimento justo, honesto
que temos direito sobre isso, sobre aquilo, que as pessoas não podem abusar de nós, que as pessoas, aquelas que convivem com nós, temos que entender. Mas aí tem um negócio no mundo dos trabalhadores espirituais, ou alguns que também levam isso. Isso acontece porque em outra encarnação eu aprontei para ele. Então está resolvido todo o problema. Então você merece ter depressão. Porque se você acha que lá atrás você fez isso, então você merece ter. Mas é isso que ele veio trazer? Nunca foi isso. Ele veio nos trazer um antídoto, que é amar ao próximo, desejar ao próximo. Porque você fazendo isso com aquela pessoa que te agride ou que te oprime, e dá para ela de volta, ela vai ficar meio sem jeito. Agora, se você abaixa a cabeça, automaticamente ela vai subir de novo. Ela está achando que você está aceitando. Ela está achando que ela não está fazendo nada. Está achando que não é o que ele falou. Que tem direito de fazer porque você aprontou na outra. Mas é isso que o Espiritismo prega. Justificar todas as nossas dores, porque lá atrás fizemos a mesma coisa. Então tinha assim uma história. Em Taubaté, eu sou de lá. Um amigo meu tinha uma ferida na perna e não fechava. E vai, e dá-lhe antibiótico. Olha para vocês verem uma coisa. E ele era uma pessoa que era do mundo musical. Fazia shows, fazia tudo. Dá antibiótico, não fecha. Dá antibiótico. Perdeu a audição. Porque o antibiótico faz isso. Uma escala, perdeu. Aí vai daqui, vai dali. Aí as pessoas, aquilo como eu falei. Quanto mais a dor, mais a gente procura Deus. Uma escala, né? A gente vai, quanto mais, meu Deus, volta. Apareceu uma pessoa espírita, e qual foi a resposta dela para ele? Olha, meu filho, você está com essa ferida aí, porque em outra encarnação você era ladrão, se fugia e corria demais. Está explicado? Acabou? Não estou falando mentira. São vivências minhas. São vivências, por isso que eu falo que eu sou cobaia. Eu me entrego às vezes eu deixo, como se fala, a linha ir na carretilha até onde eu posso puxar, sair fora. Porque senão eu não aprendo. Senão eu não tenho como vir aqui e falar para vocês. Se vocês vão aceitar ou acreditar, outra coisa. Mas vocês têm que, tanto que eu falo, como qualquer outro palestrante aqui fala, e o que ele falou dos ensinamentos dele, não aceitarem porque falaram. Questionaram. Questiona mais uma vez, questiona outra, procura saber se tem fundamento aquilo. Isso os espíritos falaram para Kardec. Não aceitais tudo que os espíritos falam, porque muitos mentem. Mas eu estou fora disso, eu não sou espírito. Claro que eu sou. Todos vocês são. Só que nós estamos com essa coberta aqui. Eu tirei a minha, estava com frio. Essa pele, esse corpo, é que aprisiona esse espírito para que ele evolua e aprenda. Trazemos, sim, de outras existências as remanescências dos erros e dos acertos. Mas não viemos para sofrer. Por isso que a medicina evoluiu ao ponto que quem era minha melancolia era escondido dentro de casa, sumia da família, e hoje está se imperando, está se desenvolvendo de um modo muito grande, como no início aqui falamos. Tudo nos leva a isso.
Porque é muita pressão. Nós vivemos sob uma pressão muito grande. Desde a roupa que usamos, do que a gente vê, do que a gente tenta se manter informado dentro de um determinado grupo, para conseguir ter diálogo de trocar. Porque o grupo de cá fala isso, 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 aquilo fala isso, 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 o outro fala isso, isso. Então esse aqui com esse não vai cruzar. É igual time de futebol, Corinthians com Palmeiras, sei lá o quê. Não se cruzam quando se fala de jogo. Então, aonde estamos nós? Difícil. Porque fazem só 2022 anos que ele veio e nos trouxe tudo isso. Dentro do que existe o planeta, dentro do que existe os primeiros homens lá, os homens da caverna. Nós somos jovens. Nós não aprendemos nada ainda. Cada época, com os seus pesadelos e com as suas pressões. Na época lá para trás, vamos dizer, da França, do rei isso, da rainha isso, aquilo, era outra coisa, era outra pressão que o povo daquela época vivia. Só que o povo daquela época não tinha como entrar em melancolia. Por quê? Porque era oprimido pelos ricos, as rainhas. Então o povo tinha que trabalhar dia e noite. Ele não tinha como almejar ter uma carruagem. Porque ele sabia que ele nunca ia conseguir, não era dele, ele aceitava isso. Isso é dos tempos modernos para cá. Dos crediários, de tudo. Mas isso nos ajuda? Ajuda. E muito. Desde que saibamos não deixar que eles nos pressionem. Porque o preço é caro. É muito dolorido. Viver em depressão, viver isolado. Todo tipo de, vamos dizer assim, de crise. Pesquisando, existem 238 tipos de crise. Seja do pânico, seja disso, seja de medo de elevador, seja de aranha, seja de mosquito, seja disso, seja daquilo. Gente, olha só. Então um tem pavor de aranha, o outro tem pavor de sapo, o outro tem isso, o outro tem aquilo. E isso nos traz problemas. Tudo do que estamos falando desde o começo. Descargas hormonais. Então nós passamos por entender que tudo que nós somos, infelizmente, é problemas de descompensação de hormônios. Estamos entendendo o que causa isso, que é o gatilho, e o que a casa espírita pode fazer. A casa espírita pode fazer o que nós estamos aqui conversando hoje. Como também outros palestrantes trazem outros temas. E vão se somando os temas e vão abrandando esse gás que nós temos para as coisas, vão entendendo um pouco melhor. Assim que a gente começa a entender, vai abaixando, vai melhorando. No momento em que aqui termina a palestra, que vocês tomam passe, os passistas não sabem exatamente nada que vocês estão sentindo. A gente não vai ali falar, ah, esse passe aqui é para isso, 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 isso. Não, eles é que sabem. A água que vocês vão tomar fluidificada, para cada um que pega aquele copo, ela está de uma forma. Ah, isso é impossível. Não é impossível. No momento, eles estão todas ali, as energias estão ali. No momento em que vocês pegaram um copo, ali naquele momento, eles estão colocando o que nós necessitamos. Mas é aquilo que eu falei, que adianta tomar água e já pular na fossa.
Volta semana que vem. Toma, pula. E qual é essa força? Essa força é desses pensamentos. Essa força da gente não se dar com as pessoas, essa permissão das pessoas subirem na gente, nos tratarem mal, porque elas também acostumaram a fazer isso. Estamos repetindo de novo o que nós já conversamos. Então nós sabemos, porque conhecemos pessoas que têm prazer de atacar os outros, de ser rude, de responder de travessado, de você conversar com a pessoa, a cara dela, tem que orar por ela, porque ela está se debatendo numa coisa que ela não sabe nunca deu para ele. Pode falar num outro tipo de amor, mas não sabe. Porque se soubesse, não fazia. Mas como é isso? As existências serão muitas para nós. A vida é uma só. Desde o momento em que Deus nos criou, as existências vêm se sucedendo e vão se suceder a cada época em que nós vivemos. Se vocês acharem que vocês nasceram no século XX para cá, todos estão enganados. Isso eu falo com convicção. Já existimos muitos anos para trás. E às vezes nós sabemos disso. Porque dá uns flashes na gente. Mas já some, é rapidinho. Mas de onde veio isso? Lá de trás. Porque ele nos disse, a vida é eterna. A vida espiritual, a vida física acaba com a morte do corpo físico. Este que ganhamos de nossos pais. Este tem um tempo de duração. Senão ele não ia dizer, somos eternos. Ele não ia mentir. Ele não ia dizer que a vida é eterna. Mas nós passamos rapidinho por cima de tudo isso. Porque dá trabalho a gente mudar, dá trabalho a gente pensar em modificar. Porque a gente já está tão viciado que quando a gente vê, já passou. Mas se você viu que já passou, já é uma grande coisa. Da outra vez, já não vai ser com a mesma intensidade. Procurem frear. Esse é o sentido da casa espírita. De acreditar, de dar esperança de que podemos ser felizes. De que Ele está sempre conosco. Mas Jesus está sempre, está junto de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. Não todos aqueles que falarem no nome dele, ele está junto. Mas quem ele? Centenas de milhares do plano espiritual. Pessoas que foram como nós, que tiveram problemas, que passaram por apertos, mas conseguiram sobressair. Ou aqui ainda na matéria, ou depois no plano espiritual. Os livros relatam todos esses casos. Ele relatou isso. Quando ele disse para os apóstolos, quando ele ia ser batizado por João Batista. Perguntaram, Jesus, ele virou e falou para eles, vocês viram e não viram, porque eis aqui Elias e João Batista. Elias viveu lá para trás. Ele ia brincar com os apóstolos? Ele ia deixar isso para a eternidade, que é uma brincadeira? Então a casa espírita se dispõe a isso, a ajudá-lo, sim, mas ela sozinha não consegue, porque depende de todos esses fatores. Médico, dar valor, tentar modificar dentro de casa, tentar fazer isso, fazer aquilo,
tentar mudar as vibrações dentro da casa. Porque senão não tem jeito. Até tinha um ditado estranho. Quando a pessoa está nessa coisa, eles falavam assim, que o urubu de baixo suja no de cima. Como pode ser isso? Porque a atmosfera é a mesma. A atmosfera não muda. Aquela coisa, ferve, volta para cima, cozinha. O grupo que se une, o grupo que está envolvido ali, não permite que outras coisas cheguem. Por quê? Porque eles não estão fechados. Então, pode ser 1 ano, pode ser 10, pode ser essa existência inteira. Pode ser que já viveram juntos e estão aqui de novo para se acertar. E não acertaram. E pode ser que vão para o plano espiritual, voltem de novo aqui. Por isso aqui foram flechas gordas, todo mundo andando de avião, de asa, caramba. E nós vamos estar do mesmo jeito. Então, gente, eu passei um pouquinho do tempo para fechar, para que vocês acompanhem essas 3 fases. Separadamente, tem efeito? Tem. Mas as 3 em conjuntos é que melhor vai dar certo. Então, agradeço a todos vocês, agradeço ao plano espiritual, a oportunidade de aqui estar e de colocar para vocês experiências minhas, experiências de outras pessoas, experiências vividas, sofridas. Eu posso até citar o nome de uma pessoa que fez parte dessa casa. Mas eu não vou dizer o nome. Eu só vou dizer isso. Ele era um médium, ele trabalhava, ele psicografava, tinha a psicofonia e a vida inteira fez tratamento à síndrome do pânico. E levou no corpo físico isso. Faleceu e tinha isso. E eu conversava com ele aqui nessa mesa a respeito disso. E ele falava que não era fácil. Ele falava que ele teve contato lá em Uberaba com Chico Xavier. Que falava, não espiritualmente não, conviveu, foi lá várias vezes, fez tratamento várias vezes com o Chico, conversou com o Chico, tudo isso, e não conseguia acabar de vez com a síndrome do pânico. Porque cristalizou como uma ostra, fechou dentro, está ali. Difícil arrumar um jeito de abrir para crescer. Então era isso que eu tinha para falar com vocês. Confie em Jesus, confie em Deus. Meu muito obrigado a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Fechemos os olhos, sentindo as boas vibrações, vinda dos amigos espirituais, de nosso amado Jesus Cristo. Momentos de simplicidade que são valiosos aos nossos corações. Momentos de alegria que nos conduzem ao novo amanhecer. O ontem já não existe, foquemos no hoje, mas não esqueçamos da lição que o dia passado nos deixou. Embora o vale seja sombrio e nebuloso, sinta que ao tirar os sapatos a grama está linda e verdejante. E depois de todos os males passarem, sinta o frescor da brisa que sai do mar e lhe beija a face. Sejamos unidos e capazes de enfrentar qualquer coisa e daremos valor para cada momento simples que nos toca o coração. Esperança e fé, continuemos em silêncio para que seja iniciado o trabalho dos passes. Desde já, vamos mentalizar boas energias aos nossos irmãos que não puderam vir, nossos familiares, criando uma ponte de vibrações
de amor e cura até eles. Assim seja, graças a Deus.